E agora, informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Com muito prazer que eu recebo hoje aqui nos estúdios da nossa Claretiana, Zé Adalto Cardoso, cineasta, Sérgio Killing, diretor e produtor, e Virgílio Roveda, que é diretor de fotografia. E a gente vai falar sobre um longa-metragem, O Coringa do Cinema, que será exibido hoje em Batatais, no nosso cinema aqui da cidade, no Cine Batatais. Zé Adalto, bom dia. Senhor Sérgio, Virgílio, tudo de bom? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e, mais uma vez, obrigado pelo espaço, tá? A gente trouxe hoje duas estrelas, que é o Virgílio Roveda e o Sérgio Killing, que vão estar à noite na projeção. O Sérgio é o diretor e o Virgílio Roveda é o homenageado, tá? O filme é uma história da vida profissional do Virgílio Roveda e mostra um período do cinema paulista como era. É um filme bem didático e é bastante interessante. O filme está inédito ainda no circuito comercial, mas já participou de um festival em Santos e ganhou 2 prêmios de melhor filme pelo público e melhor filme pelo júri. Então é um filme que promete e vocês vão ver um ótimo espetáculo e vão poder conversar com o Virgílio e com o Sérgio depois da projeção do filme. Você teve uma participação nesse filme? Tive, quem falou? Ah, eu vi. Eu já estava acompanhando alguma coisa, algumas matérias sobre isso, não é? Eu dei spoiler aqui? Não, então tá bom. Normal, já era. Não, é que eu falo, né, mas é que eu sou meio modesto, né? Sim. Mas eles foram, o Sérgio veio aqui, fez uma pauta comigo, foi um trabalho bem interessante. Depois vieram, filmaram, quer dizer, gastaram uma nota para vir aqui, para poder me colocar no filme, né? Filmaram na minha casa, foi legal, cara, fiquei emocionado. Sérgio, me fala sobre esse filme. Muito bom dia. Queria agradecer o espaço da Claretiana, que está dando aqui para o cinema brasileiro, né? Está dando para o filme O Coringa do Cinema. Queria, assim, eu tenho um carinho muito especial por esse filme. É o meu primeiro filme como diretor. Eu tenho 30 anos de cinema, eu já fiz 26 filmes, mas esse eu escolhi a dedo para ser minha estreia como diretor. Ele surgiu há 4 anos atrás, a ideia de fazer esse filme. Eu sou muito amigo do autor do livro. O livro tem o mesmo nome do filme, Coringa do Cinema. O livro foi escrito por Matheus Trunk. Ele é um amigo, ele me entrevistou, ele tinha um programa de TV. Ele me entrevistou num filme que eu tinha feito há muito tempo atrás. A gente se transformou virou amigos. E eu vi no Facebook que ele tinha escrito esse livro que falava um pouco sobre o cinema paulista da década de 60, 70 e 80, mas com o olhar do Virgílio Roveda, que era um técnico de cinema que tinha feito muitas coisas, né? E ele tinha participado de um ciclo do cinema onde ele tinha começado a fazer cinema com o Mojica, o Zé do Caixão, tinha feito filmes com o Candeias, tinha feito filmes com o Persson, com o Mazzaropi, com grandes ícones do cinema paulista. Isso me interessou muito, acabei comprando o livro, eu li o livro em uma tarde, é um livro muito gostoso de se ler. Marquei um café com o Matheus e fiz a proposta para fazer esse sentou o Virgílio, conversei com o Virgílio, apresentei essa ideia de fazer esse longa-metragem e aí a gente começou a desenvolver esse projeto levou quase 3 anos para sair do papel, para se transformar num filme, e agora a gente está nessa fase de exibição. Então, em linhas gerais, essa é um pouco do filme, né, da trajetória desse filme. E é claro, né, hoje com muito prazer recebendo um dos mais conceituados diretores de fotografia do cinema paulista. Prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Claretiana. Meu bom dia para todos. E eu estou assim muito contente e feliz por ter acontecido. Está acontecendo, né? Aconteceu o livro, aconteceu o filme e agora está sendo levado ao público, porque nós atuamos nos bastidores e atuamos na retaguarda, que não aparecemos, para o público a gente não existe. Os técnicos não existem, quer dizer, tá lá, a gente faz das tripas do coração para que todo mundo apareça legal, bem, bonito, lá na tela, né?
Só aparece legal porque tem algo, porque nós tem temos alguém muito profissional, tendo um olhar, né, diferenciado. Né? Um empenho nosso, de toda a equipe, e graças ao Matheus, um jovem fazendo o seu TCC. Sim, um TCC. Começou fazendo TCC, a conversa ficou cumprida, ele depois fez pós também em cima da minha narrativa, da minha história. E chegou um ponto, isso aqui tem material para fazer um livro. então vamos fazer o livro, né? E se viramos lá e saiu o livro. E, consequência, caiu na mão do Sérgio e virou filme. Ah, que bom. E tá aí. Então eu fico bastante contente e emocionado também, né? Porque a gente eu estou com 54 anos de carreira, né, de trabalhar em cinema. 54? Comecei no chão, de estúdio até exibidor, né? Então passei por todas as fases, absolutamente todas as fases, né? Até entrei na frente da câmera algumas vezes só para saber, porque a gente está atrás da câmera e exige do cara que está lá na frente. Faz assim, tal. E qual foi a melhor fase, aquela fase inspiradora que o senhor lembra mais, assim, na sua carreira? Não, esse momento ou não teve? Olha, eu acho que não, porque cada filme que a gente pegava para fazer, eu entrava de corpo e alma. Tá. Então, lógico que uns saíram melhores que os outros, uns se desenvolveu mais harmonicamente, outros teve mais percalços, mas no modo geral foi bom. Tem alguns que naturalmente frustraram, porque nem tudo que a gente faz fica bom, né? Tá. Agora tinha um segmento que era tranquilo, na questão de bilheteria, porque lá nesse sexto ciclo do cinema brasileiro não se trabalhava, principalmente o cinema de São Paulo, não tínhamos acesso a Embrafilme e não tinha acesso a verbas. Governamentais. É tudo por empresários particulares. Iniciativa própria, que saía, como a gente falava, do couro sai a correia, sair da bilheteria, o dinheiro da bilheteria. Entusiastas, né? Que utilizavam os próprios recursos. Negócio empresarial mesmo, né? E muitos davam certo e muitos não deram certo, né? Agora, o que dava certo, absolutamente certo, que a gente fazia com o pé nas costas sem se preocupar com isso, era o filme do Mazzaropi. Ele era de 2 a 3 milhões de espectadores. Você fazia as fotografias do filme? Não, eu trabalhei bastante com o Mazza, fiz uns 10 filmes com ele, de assistente, segundo operador de câmera. Era uma espécie assim de conselheiro, ficava colado na câmera, né, que é o assistente de câmera do lado. Sim. E com o diretor, então eu cantava a bola também, quando podia, eu dava a brecha, né? Então era um colaborador. Conviveu diretamente com o Mazzaropi, ele era um cara mesmo genial. No pé do ouvido do cara e tal. Genial, Mazzaropi. Ele tinha ele era o dono de tudo, sabe? Porém, eu sou o dono da bola, então eu posso jogar. Era mais ou menos assim ou não? Porque ele era genial mesmo. Ele fazia o pessoal jogar a bola. Ele fazia ele era o dono da bola, mas não era a bola é minha e eu faço o que eu quero, não, inclusive algumas coisas que ele achava assim, ele assistia o ensaio e achava, bom, acho que podemos melhorar aqui e tal. Ele quase que pedia licença pra gente, pra dar palpite, né? Na direção da cena e tal. Então ele é um tipo assim, né? Que não era eu sou o dono e faço como eu quiser. Certo ou errado, não. Ele era muito maneiro e respeitava demais. Então esse segmento era tranquilo. Agora tem outros segmentos, como eu fiz, porque na Boca, a gente fala da Boca do Cinema, que é cinema na Rua do Triunfo, que era o point onde todas as produtoras, distribuidoras nacionais e estrangeiras eram naquela região ali, próximo às estações rodoviária, ferroviária e tal, que é distribuição de filme. Bom, enfim, tinha segmentos, né, de grupos que faziam, por exemplo, quem fazia cinema do Mazzaropi tinha uma certa discriminação, inclusive.
Cinema do Masa e tal. Apesar de nós trabalharmos com o topo de linha de todo o equipamento. Que tinha em Hollywood, tinha Nossa, que interessante. As câmeras, tudo era igual. Predominava a câmera Mitchell lá no Hollywood, é a câmera que a gente trabalhava aqui. E a Harry alemã, o Sennheiser, que história, que conhecimento. Tudo era. Mas era assim, meio discriminado. Ele faz cinema com Mazzaropi, é terceira linha. Mas eu atuei em diversas, porque como técnico e não rejeitava nada, o que pintava para fazer a gente fazia, né? Tanto ser assistente de direção, assistente de câmera, o operador de câmera, o diretor de fotografia, ou fazer produção, como eu fiz uma produção de filmes, dirigir produção, assistente de produção, qualquer coisa. Tanto é que o Matheus resolveu botar o título de Coringa do Cinema, né? Olha aí. Porque Coringa do Cinema. Tem que encarar por duas razões. Porque se eu não sabia, eu prestava muita atenção para fazer a coisa. Ou perguntar para alguém que sabia, né? O senhor sempre foi um autodidata? Aprendeu? Sim. E também sobrevivência, né? Claro. Tô fazendo um filme. Viver daquele trabalho. Né? Eu não posso pegar um filme como diretor de fotografia, eu pego como assistente. Tá. Tô ganhando o meu, né? O Pão Nosso cada dia está defendido, né? Sérgio, como é que conta essa história em filme, em um longa? Foi difícil, porque é muita história. Nossa, e a gente, né? E a gente tem muito pouco tempo, né? Porque o filme tem 77 minutos e o meu primeiro corte tinha quase 3 horas. 3 horas? São outras histórias e mais histórias e mais histórias. E a gente tem um tempo limitado, o exibidor nos coloca um tempo muito limitado e a TV também nos limita muito esse tempo. A gente sabe que a gente tem que chegar num filme ali de 75, 80 minutos por ser um documentário. Mas o que mais me encantou nessa história é que desde os 17 anos, o Virgílio, ele é do Rio Grande do Sul, de Vacaria, ele era um apaixonado de cinema, ele é um cinéfilo lá na cidade dele, e ele foi pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele veio para São Paulo, e em São Paulo ele começou a fazer cinema, e desde o momento que ele começou a fazer cinema, tudo na vida dele está relacionado ao cinema, né? Ele começou a trabalhar com os grandes profissionais da área de cinema, ele conheceu a esposa dele no cinema, ele casou, estava no meio de um filme e ele era personagem do filme, e ele não podia tirar a caracterização do filme no meio do casamento dele. Ele foi exibidor, ele teve um cinema como exibidor, ele virou produtor, ele virou diretor de fotografia, quando o cinema teve o seu período de crise, na época do Collor, ele saiu do cinema, ele foi trabalhar como jornalista, mas depois ele voltou para o cinema e ele continua no cinema até hoje. O cinema passou da película para o digital, e ele foi se renovando a cada ciclo que o cinema foi fazendo, e ele tem esses 54 anos de cinema, mais de 80 filmes feitos. Mais de 80. Né? E isso é muito para um profissional, né? Mas aí quando a gente vai vendo toda essa trajetória dele, é o que ele acabou de falar, ele não recusava trabalho, ele começou no chão do set como eletricista, como maquinista, como cenógrafo, e que acabou trabalhando como diretor de fotografia do Mojica, do Zé do Caixão, de uma pessoa que ele tinha começado há 30 anos atrás como eletricista, né? Maquinista. Entendi. Como maquinista. Virgílio, então é aquela coisa, né? Preciso da sua ajuda. Você sabe fazer isso? Aí você fala assim, eu não sei fazer, mas eu não vou falar para ele. Mas durante aquilo eu aprendo. Foi mais ou menos assim? E essa passagem... Eu vou aprender. Eu vou falar que eu sei, mas ainda vou aprender, né? Teve momentos que eu acabei atuando em diversos... Eu queria completar meu raciocínio. Fica à vontade. Com relação a, por exemplo, fazendo cinema do Masa, fazendo cinema... Tinha 3 segmentos mais ou menos. Uns que gostavam de fazer o cinema hollywoodiano, bonito, todo mundo arrumadinho, todo mundo maquiado. E tinha um pessoal que estava tentando imitar o cinema policial americano, aqueles máfia, não sei o que e tal, bang bang, fiz muito negócio de bang bang e tal. E tinha o cinema também, o chamado cinema cabeça, os caras mais, o João Batista de Andrade. Mais cult, que a gente fala hoje, é isso? Candeias, que eu fui assistente do Candeias, uns 4, 5 filmes, um deles eu fui produtor. Eu ganhei um prêmio e tal. Não deu nada na bilheteria, mas
em prêmios e páginas de jornais e espaço, teve muito. Então eu atuava praticamente nas 3 áreas, né? Como técnico, tanto faz, tá? Com outro fazer o que tem que fazer. Então e sempre com um olhar, né? Sempre com aprendia, olhar, sabe? Aquele negócio de você não só trabalhar com um determinado diretor. Não, eu trabalhei com todos, desde os caras bem quase que analfabetos, os semi-analfabetos, até os caras cabeça, doutores e cheios de histórias, né? Então eu tive essa escola, né? Por quê? Quando eu cheguei em São Paulo, eu procurei escola, mas não tinha. Aliás, tinha uma Escola Superior de Cinema da Faculdade de Filosofia São Luís, dos jesuítas, lá na Paulista. Mas era só para quem tinha pós-graduação. O Padre Lopes, que depois ficou amigo da gente, fiquei amigo dele também, que era o diretor. Fui assistente de direção de um dos professores lá da Escola Superior de Cinema, o Eduardo Lorente, que era um dos poucos engenheiros cinematográficos que atuava aqui no Brasil, no espanhol. Então a minha escola foi no chão mesmo, na garra. Pega. Tanto é que no segundo filme que eu fiz, terceiro filme, arrumei um jeitinho, eu quero trabalhar, você pode vir, era o Candeias, aquele jeitão grosso, ele conheceu, o Adalto conheceu. E ele chegou, vai trabalhar comigo, vai. Bom, então vamos lá. Aí chegou lá na sede de filmagem, não tinha a menor ideia. Eu já tinha visto o trabalho da continuista, assistente de direção no filme do Mujica, que eu era maquinista, mas eu já tinha visto e já tinha. Sabe? Aí o Candeias chegou, você sabe ler? Que isso? Assim, sei. Sei um analfabeto, como é que é? Funcional? Funcional. Mas sei. Sabe escrever? Sei. Então, toma aí. Socou o roteiro na minha mão, claquete, e vai anotando esses negócios que eu te mandar e vai anotando o que vai acontecendo aqui. Aprenda na marra. Jogou na fogueira. Ora, meu. Eu me gelei, mas aí foi. Quando terminou o filme, que eu vi que foi o dia da estreia, que passou e tal. Nos créditos está lá, assistente de direção. Eu participei disso, né? Clássico do cinema brasileiro, um dos mais famosos, chamado A Margem. Eu fui essa direção. Você foi criando habilidades e competências no dia a dia. Na marra. Na marra. Na marra. Pega a câmera e vira-se. Existe uma coisa interessante no filme, porque o filme fala muito de memória. Tá. O filme resgata muito essa memória do nosso cinema, resgata muito a memória das pessoas, né, desses símbolos que o nosso cinema tem. Mas ele fala também desse árduo trabalho de se fazer cinema. Fazer cinema. Né? Como você faz um filme. E isso fica muito no imaginário das pessoas, porque as pessoas eles veem só a questão do glamour. Tá. O glamour de se fazer um cinema, o glamour daquele beijo, o glamour daquele encontro, o glamour. Mas como você faz isso? A importância da luz, como você da cena, do local, do áudio. E esse filme resgata um pouco isso. Como esses técnicos faziam, como eles fazem essas cenas acontecerem. Né? Então esse filme tem essa importância também, né, de mostrar para o grande público como essas pessoas que trabalham atrás das câmeras levam todo esse conhecimento deles para transformar a imagem que as pessoas assistem, né? Então ele tem esse resgate também. E o filme será exibido hoje? Será exibido hoje às 8 horas da noite no Cine Batatais, né? Queria convidar todos para essa exibição. E aí vai estar eu, Virgílio e Adalto ali para a gente estar batendo um papo. É entrada gratuita? Como é que é, Zé Adalto? Entrada gratuita? Entrada gratuita. E a gente quer que o pessoal vá. Claro. Tá? De qualquer forma, o pessoal vá, porque vai ser um belo de um espetáculo e vai ser um aprendizado de cinema. E nós queremos fazer de Batatais, é nosso interesse, fazer Batatais e respirar cada vez mais cinema. Feito o convite, Zé Adalto, obrigado, senhor Sérgio Virgílio. Eu que agradeço. Convido a todos para acompanharem o trailer do filme. Eu vim para São Paulo fazer cinema e não aparecer no cinema. Pai, você era um
Forrest Gump do cinema nacional, né? Porque você estava em todas. Tinha uma expressão que eu usava aqui no cinema, não tem essa história de não dar. Pode demorar um pouquinho. Você é esse cara que colaborou com todos os produtores e principalmente diretores do cinema. Filme que desse menos de 1 milhão de espectadores é fracasso. E eu ficava, como assistente de câmera, eu ficava sempre com aquela maquininha pendurada, né? E fotografando tudo quanto era coisa, inclusive essas fotos, né? Hoje chamo de making off. Você veio mesmo, hein, velho? Até que enfim você apareceu, cara. Vamos. O palco era aqui, a cabine de projeção lá. Um dia qualquer o Candeias aparece lá. Aí ele viu aquele montão de lata, né? E o que é isso? O que é isso? Pô, isso aqui dá pra gente fazer um filme de um longa-metragem, pô. Vamos nós. Vamos ver se prestar. Mas às vezes dá uma saudade daquela época, sabia? As pessoas hoje não têm ideia do que foi. Meu pai é um sonhador do cinema. Ele ainda acha que ainda tem muita coisa ainda para viver, para fazer.